Olá, mulheres S, boa tarde. Gente, nós estamos na quinta live da semana. Uhul! A última live de comemoração do meu aniversário. E eu tô muito feliz. Enquanto o Instagram vai chamando, né, o pessoal, eu recebi aqui segunda-feira o pastor Juraci. Gente, foi um homem de Deus, contou histórias assim maravilhosas, nos ensinou com relação a propósito, com relação a sucesso. A gente teve a pastora Márcia aqui com as 3 dicas, né, assim, fundamentais pra gente encontrar o nosso propósito aqui na Terra. Depois veio a pastora Carla, né, com mais 5 pontos que a gente precisa analisar. Ontem a gente teve a pastora Roberta, que falou sobre as nossas emoções, né, como que o nosso estado emocional pode nos influenciar com a busca do nosso futuro. Seja bem-vinda, Edna, todos vocês aí. E hoje eu vou receber uma mentora minha linda, maravilhosa, que é a pastora Renata. Eu entrei alguns minutinhos. Ei, Eliude, seja bem-vinda, mulheres, seja bem-vinda, Cris, seja bem-vinda. E como eu entrei uns minutinhos, ela é capaz de entrar uns minutinhos depois, né? Mas enquanto isso, boa tarde para vocês também. Que bênção! Seja bem-vinda, Silvana. Mas antes de começar, eu queria já agradecer. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo esses dias, né? Todos esses dias, as que assistiram depois. Gente, sou muito grata a Deus, né? Por estar vivendo nesse tempo em que a gente pode conectar com pessoas assim do mundo inteiro. E eu sou muito grata, tá? Pela vida de vocês, por cada estadia aqui, por cada like, por cada comentário, por cada direct. É muito importante isso para mim. Não que eu faça, né, buscando isso, mas quando a gente tem esse retorno, a gente entende que a nossa palavra está chegando e está fazendo sentido, né, que está tendo um porto, né, para essa palavra chegar. Então é uma honra, tá, ter todos vocês aqui. Seja bem-vinda, Silvana. Gente, eu acho que a Silvana tá em todas. Eu acho que se eu tivesse que premiar quem assiste todas as lives no tempo ao vivo, seria a Silvana. Muito obrigada, viu, por você e por todas que estão aqui. Gente, tem um aviãozinho, vamos convidar o pessoal? Vou convidar também, eu acho que a pastora Renata chegou, deixa eu ver. Vou convidar aqui o pessoal. Tem algumas pessoas aqui que eu não... Isso, tô convidando o pessoal aqui pra gente começar a nossa live. E, gente, a pastora Renata, eu vou falar dela, deixa eu terminar de mandar aqui, pronto. E eu convidei a pastora Renata para falar nesse último dia de propósito e de fato. Gente, se você precisa de alguém doce na sua vida, cola na pastora Renata. Alguém para te encorajar, sabe? Nossa, cola nela, porque ela é esse tipo de pessoa. E é uma honra ter participado da primeira mentoria dela para mulheres. Ela está com inscrições para a próxima turma também. E se você precisa de alguém manso, de alguém calmo, paciente e amoroso para te direcionar, cola com ela que vai ser sucesso na certa, porque ela é esse tipo de pessoa. Ela é de fato e de verdade. Tive o prazer de ver ela pessoalmente aqui em BH e ela é essa pessoa, né? E isso para mim é importante. Eu acho que eu já segui alguns ícones, algumas inspirações assim, que quando eu fui ver a vida de perto era totalmente diferente daquilo que eu imaginava. E ela não, ela tem vasilha para lavar, ela tem menino, ela tem marido. Então ela nos entende muito melhor, né? Então, se precisar de alguém assim, vai com a pastora Renata. E uma outra das coisas também é que nos últimos realizando coisas na vida dela, né? Transformando, mudando. Então, ela compartilhar isso com a gente vai ser uma dádiva. Ela tá chegando aí. Boa tarde, pastora! Boa tarde, Letícia. Paz do Senhor. Amém. Como que você está? Tô bem, graças a Deus. Eu queria dizer que é uma honra te receber aqui mais uma vez. Sabe, assim, que é um privilégio poder contar com você, estar pertinho de você, ser mentoreada assim de perto por você, é uma honra. E hoje, né, tá aqui no finalizando, né, essa semana de aniversário com você, assim, é a cereja do bolo, sabe? É a dádiva. Que responsabilidade. É uma honra mesmo. Então, pastora, eu vou me calar porque eu falo demais e aí a gente vai ter... E eu quero que você transborde na nossa vida hoje, tá bom?
Ai, amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, todas as meninas. Eu já vi aqui, ó, a Luciana, né, que fez a mentoria com a gente. A Silvana tá aí. Tá Tá. sempre aí mesmo. Ela fala muito de você. A Silvana é aqui da Ah, igreja. A ai, que paz do Senhor, gente, para todo mundo. A Letícia, né, me colocou uma baita de uma responsabilidade, né? E, e assim, eu me senti muito honrada, né, em ser aí a cereja do bolo, bem. mas também com a grande responsabilidade. Eu estava mandando ontem mensagem para ela e ela falou, e eu falei com ela, falei assim, meu Deus, que responsabilidade que você me colocou, hein, para concluir tudo isso, cheio de gente, né, bacana que passou por aqui, e eu vou ter que fechar tudo, mas enfim, que Deus tenha misericórdia de mim, derrame sua graça, né, e fale Amém. conosco nesta tarde, amém? Amém. Eu vou falar assim. Então, a Letícia, ela me deu mais ou menos um feedback, né, do que foi falado essa semana. Eu consegui acompanhar um pouquinho, né, porque eu tive que fazer uma viagem, mas aí ela concluiu tudo aqui. E foi muito bom, né, todo esse conteúdo. Acredito que toda mulher que assistiu foi realmente abençoada. E quando se fala em propósito, né? Nós precisamos realmente encontrar o que nós gostamos, como foi falado na segunda-feira. Precisa ser algo que a gente tem mesmo a habilidade, que Deus colocou esse talento em nós, que o coração pulsa, né? De alegria em fazer. Realmente nós temos o nosso propósito está relacionado sim a isso que faz o nosso coração acelerar, ao que a gente realmente gosta de fazer, né? E a gente precisa se atentar a isso sim. Às vezes a gente acha que o nosso propósito de vida é assim, é apenas uma missão, sabe? Que Deus nos deu e uma missão assim, independente do que eu sou, de como eu fui feita. E não, né? Todos os detalhes da minha vida, como Deus me criou, a minha personalidade, o meu jeito de ser, tudo isso vai contribuir para o propósito que Deus tem para mim. Ele não vai me dar uma missão, né, que onde eu não tenho habilidade nenhuma para fazer, Isso né? mesmo. Então está tudo relacionado mesmo, né? Foi falado também que o nosso propósito de vida, né, quando nós falamos sobre isso, essa missão que nós temos, é uma oportunidade para a gente deixar um legado. E realmente é mesmo, né? E é engraçado que legado, quando você fala a palavra legado, parece algo muito distante da gente. E não. Legado está relacionado ao que nos afeta e como a gente afeta o outro, né? Então tá ligado ao que? É relacionamento, a como você se relaciona, aos sentimentos, emoções envolvidos durante esse relacionamento. Todo mundo deixa um legado, né? E o nosso propósito de vida realmente é essa oportunidade de deixar o legado que Deus realmente quer que nós deixamos, né, na vida do outro. E foi falado também sobre o propósito que ele começa em casa, não é isso? E começa mesmo, como eu entrei e vi a Letícia falando, né, sobre pessoas que às vezes a gente segue e quando a gente conhece mesmo de realmente a gente vê que não é bem aquilo que a pessoa vive, né? E realmente, se eu costumo falar assim, olha, quem vai falar realmente se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa... Quem vai te conhece na sua essência é a sua família. Então, você quer saber como é a Renata? Vai ali perguntando os filhos, o esposo, que aí realmente eles conhecem, eles sabem quem nós somos. Por isso que é muito importante a gente buscar entender o próprio da família, né, Letícia? Que às Isso vezes a gente mesmo. acha que o nosso propósito é individual. E eu falo, É, não, a família ela tem um ministério, né? Tudo ali vai colaborando, por mais que o seu esposo, seus filhos não façam o que você faz, mas tudo contribui. E tudo te ajuda, te prepara para você viver o seu propósito, né? À medida que você vai se relacionando com a sua família, você vai se moldando e se aperfeiçoando também.
né? Porque da mesma forma que você conhece tudo a respeito deles, o bom e o ruim, eles também conhecem de você, então não tem como mentir, não tem como esconder, né? Então você é realmente o que você é ali dentro de casa. Então vai começar ali mesmo, né? E por último, ontem foi falado de emoções, de pensamentos, de sentimentos, e tudo isso influencia nosso comportamento, e assim a gente vai vivendo, né? E a gente precisa estar com o nosso emocional equilibrado, sabe? Uma palavra-chave para você viver o seu propósito é equilíbrio. Você precisa buscar equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos buscar equilíbrio. Se tem alguma coisa desequilibrada, então vai gerar um problema, vai gerar um transtorno e a gente vai começar, né, a não conseguir realizar o nosso propósito, né, na essência como ele verdadeiramente é. Ok? Então a gente fez uma recapitulação aí e eu reafirmei, é isso mesmo, nós precisamos, né, nos atentar a todos esses pontos. E agora, realizar o propósito de Deus. Quais são os pontos, né, que fazem com que a gente realmente consiga isso? Eu acho que a minha... Deixa eu só confirmar aqui que eu acho que a minha bateria tá acabando. Pronto, coloquei o carregador. Então, travou? Não, travou um pouquinho, mas já tá voltando. Travou. Gente, coloca aqui pra mim se travou. Pra vocês também, ou se foi só o meu. Travou. Coloca aqui pra mim, gente, se travou pra todo mundo ou se foi só o meu que travou. Por favor. Sem querer eu coloquei o filtro aqui, né? Sem querer. Mas vamos queimar bem. Vamos tentar tirar isso aqui. Olhar com vocês o que, assim, os passos, o que Deus colocou na minha mente, me trouxe à memória a respeito da realização desse propósito. Um dia, o que a primeira coisa que me despertou sobre realizações. Um dia eu estava escutando uma live e a pessoa falou assim, não, entrava várias pessoas na live, né? E a pessoa estava mentoreando ali. E aí ela perguntava para as pessoas assim, qual que é o seu sonho? E aí as pessoas falavam o seu sonho e ficavam, né, falando e ele ajudando e tal. E aí eu comecei a falar assim, gente, se alguém me perguntasse qual que é o meu sonho, o que eu iria responder? Parece uma pergunta tão simples, mas quando a gente para olhar, a gente trava, nem todo mundo consegue responder qual que é o seu sonho, né? E eu pude perceber que muitas vezes nós estamos vivendo o nosso sonho, porém não estamos percebendo isso. Muitas vezes nós estamos realizando o nosso propósito, mas por causa das dificuldades, das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos que não estão equilibrados, nós não percebemos isso. Então, existe essa possibilidade de você estar cumprindo, né, o seu propósito. Pode não ser na proporção que você gostaria, pode não ser da maneira que você gostaria. Isso. Mas por causa do desequilíbrio em outras áreas, a gente não está percebendo que nós estamos vivendo o nosso propósito. Então, precisa sim buscar esse equilíbrio, E quando eu olhei para essa pergunta e fiz essa reflexão, eu percebi, falei assim, gente, o nosso propósito, ele se realiza nas mínimas coisas. Eu não preciso esperar algo enorme acontecer, eu não preciso esperar algo, sabe, surpreendente, uma coisa, sabe, inacreditável acontecer para me falar que eu estou vivendo o meu propósito, né? E às vezes a gente quer isso, quer, né, estar ali, que acontece uma explosão, fala assim, agora eu estou vivendo o meu propósito. Né? A gente fica esperando essa explosão, esse boom, mas o seu propósito, ele começa a se realizar nos mínimos detalhes, no seu dia a dia.
É algo que eu falo, né? Que eu até falei para vocês aí na mentoria. Gente, a gente não precisa, não pode esperar chegar lá no final, lá no nosso dia perfeito para ser feliz, para entender que a gente pode ser realizada. Não, a gente pode ser realizada hoje, nas pequenas atitudes do dia a dia, né? E o que nós precisamos fazer? Quais os passos? Então, como eu vou entender isso? O que depende de mim para que eu realize o meu propósito, né? E analisando isso, eu percebi que uma característica de quem realiza o seu propósito, vive o seu propósito, é que a pessoa ela é fiel, independente de onde Deus colocou ela. A pessoa ela cumpre os princípios, né? Então, o que nós precisamos fazer? Deus me colocou em tal lugar para fazer tal coisa. Seja fiel nisso. Né? Nisso eu lembro de José, José do Egito, onde ele estava. Ele era fiel. Muitas vezes não tinha ninguém vendo, ninguém sabia que Deus ele servia, de que família ele era, ninguém sabia nada dele, mas ele sabia quem ele era. A importância de você se conhecer. Muitas vezes a gente acha que autoconhecimento é algo banal, é algo só, sabe, superficial, mas não. O autoconhecimento te faz ser quem você é. Quando você se conhece, não é os outros que ditam quem você é, não é isso? E José, ele sabia quem ele era. Ele sabia de quem ele era filho, de que família ele vinha. Ele sabia que ele era amado pelo pai. Ele sabia muito bem quem era o Deus dele. E ele foi fiel onde Deus deixou, permitiu ele ir. Lá na cova, lá embaixo, ele sendo vendido como escravo, trabalhando como escravo, preso em todos esses lugares. Ele prosperou. Por quê? Porque ele era fiel, porque ele continuava próximo de Deus. Então, nós precisamos ser fiel, independente de onde nós estamos. Às vezes a gente espera para realmente ser plenamente fiel, para estar realmente fazendo aquilo que nós até já sabemos que precisamos fazer, mas a gente espera estar no lugar perfeito, né? A gente, não, quando eu tiver em tal posição, aí eu faço isso. Não, faça de onde você está. Faça o que você precisa fazer, o que você consegue fazer, faça com o que você tem nas mãos. E isso foi algo que nos ajudou muito, algo que me ajudou muito a cumprir o meu propósito. Eu dava o melhor de mim onde quer que eu estivesse. Eu não deixava que as coisas me parassem, sabe? Assim, porque falta pessoas, falta isso. Independente disso, eu faço o que precisa ser feito. Se tem pessoa, se não tem pessoa, recurso, se não tem recurso, o que der para fazer, eu vou me esforçar para fazer o melhor. E a gente precisa ser assim, né? A gente não pode deixar as circunstâncias abalar. Se não me engano, ontem falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre os barulhos externos, sobre as circunstâncias. E assim, nunca vai estar perfeito mesmo, não, né? Por quê? Porque a gente está num mundo imperfeito, a gente está com pessoas imperfeitas, né? Todos nós somos imperfeitos. Então, não dá para esperar tudo estar perfeito para você se sentir realizada, para você se sentir agora sim eu vou realizar meu propósito. Não, seja fiel aonde você estiver. Amém? Pastor, uma coisa assim dois momentos de vida que eu vivi isso muito forte. Um deles, quando eu era líder do grupo de dança, era assim: a mulher que se dedicava no ensaio, na hora do culto, era tremendo. Mas aquela que falava assim, não, tô cansada, não de novo. Não, lá na hora eu faço. Lá na hora eu faço. Pastora, quando chegava na hora, passava aquela vergonha. Porque não se deu um processo. Gente, era 1000 vezes levantar o braço, vamos levantar 1000 vezes, porque na hora que precisar, o braço vai estar certinho. Mas não, é cansativo, é chato, na verdade, mas é necessário fazer. E eu lembro que teve uma compensação, Letícia, se você não treina levantar o braço,
Chega uma hora que você não consegue ficar com o braço levantado. Você entende? Se não tiver o treinamento, se você não continuar fazendo, na hora que o dia estiver perfeito, você também não chega, não consegue. Não consegue, não consegue. E eu lembro, eu era nova, eu repeti de ano, foi um ano muito tenso na minha vida. Aí eu repeti de ano. E uma das coisas que todo mundo reclamava e que eu também me sentia é que eu era muito tímida, que eu não sabia falar. Gente, teve uma vez que eu fui apresentar um teatro, aí tava lá o palco. Eu ficava assim, ó, na cortina, falava, e saía correndo. Eu tinha que ir lá no meio, eu tinha que sentar numa cadeira, eu tinha, sabe? E eu não vi. Eu chegava e voltava. Assim, gente, foi um terror. Passei muita vergonha. E até hoje, tem pessoas que me vêem na rua e me lembram, não, é a menina da cortina. É a menina da Meu cortina. pai. O que ficou. E aí, quando eu repeti de ano, eu tomei essa decisão. Eu tinha, acho que 11 para 12 anos. Eu pensei, eu nunca mais vou passar vergonha na frente das pessoas. Gente, eu comecei a treinar. Eu lavava vasilha, contando história. Eu treinava o trabalho para falar lá na frente. Gente, eu ia na frente do espelho, eu punha as bonecas, eu falava para meus irmãos, e eu ia treinar, eu saía na rua falando. Até hoje eu tenho essa mania. Eu saio na rua falando, orando, e alto mesmo, sabe? Mexendo, gesticulando. O que eu tava tentando fazer? Treinando! Porque eu não queria passar mais aquela vergonha. Aquilo, assim, me marcou tão forte e foi ruim, sabe? Saber disso. Do tipo, o grupo foi mal por minha causa, né? Eu não desempenho. Nossa, gente, foi terrível. E aí eu falei assim, gente, eu sou tão faladeira, como que chega lá na hora e eu não sei falar? Então é treino. Né? Só que o quê? Até hoje eu passo mico, falando no meio da rua, pregando para as vasilhas, pegando pro espelho, mas o quê? Tem que treinar. Sim, e as situações que a gente passa, Letícia, na nossa vida, nos treina para o nosso propósito. Tudo isso nos treina. Eu gosto muito de falar que assim, uma experiência que eu vivi, né? Nós moramos durante 5 anos numa outra cidade, e nessa outra cidade tinha vários pontos bons. Nossa família estava unida, estava ok, né? A gente estava crescendo como família, eu, meu esposo, meus filhos, e a gente estava, sabe, em vários pontos estava muito bom, a gente estava crescendo, a parte financeira estava boa, mas tinha tantas oposições, sabe? Muita coisa. Teve, assim, o último ano, então, foi terrível. A gente passou muita dificuldade, assim, nessa questão sabe, dificuldades em questão de crescer no ministério, né? Como pastora, né? Como desenvolver realmente nessa parte de igreja e tudo. E, assim, foi um momento bem difícil. Mas isso nos preparou para tudo que a gente teve que passar o ano passado, quando a gente assumiu o ministério, né? Assumiu a igreja aqui. Então, assim, tudo é uma preparação, sabe? Tudo. Por mais que a gente... não é fácil, às vezes é dolorido, é sofrido, mas te capacita, você se torna mais forte, você se torna mais sábia, você adquire mais conhecimento. Então, Deus, ele vai nos preparando em tudo que nós vivemos. É uma preparação. Cada dia que eu acordo, eu posso estar sendo preparada para algo maior ali na frente. Então, nós precisamos ser fiel, independente onde nós estamos, precisamos ser fiel onde Deus nos colocou. Mas algo que nós precisamos entender também é que nós precisamos estar com o coração aberto para Deus nos levar onde Ele quer nos levar. Porque muitas vezes a gente é fiel onde a gente está, mas aí a gente firma ali, coloca as raízes ali e não aceita mudar de lugar. Né? E assim, o meu temperamento é paciente mesmo, igual você falou que eu sou paciente. É paciente, então assim, a pessoa que é mais paciente, ela tem meio resistência à mudança, sabe? Mas algo que Deus trabalhou em mim foi essa questão de estar aberta. Onde Deus me mandava, onde Deus nos mandava, nós íamos. Independente de onde fosse, a gente ia. Sabe? Onde Deus nos levou, a gente estava indo e sendo fiel ali onde Ele estava nos levando. Então, ao mesmo tempo que eu preciso ser fiel, dar o melhor de mim, onde Deus nos colocou, onde Deus me colocou, eu também preciso estar aberta caso Ele queira me tirar de lugar.
Sabe, esses dias a gente fez uma experiência bem legal aqui na igreja. A gente está reformando ali alguns pontos, né? E tinha uma parte onde tinha as plantas que já estava feinha, porque não estava sendo bem cuidada, né? Então a gente tirou tudo e resolveu plantar coisas novas. E aí eu peguei, lá no supermercado não vende aquele pacotinho cheio de semente? Uhum. Então eu peguei esse pacotinho, aí fui fazer as mudinhas. Então eu peguei aqueles copinhos pequenininho de café, né, descartável, e fui plantando. Quando ela tava um tantinho bom, brotou ali, o que que eu fiz? Eu peguei aquelas e coloquei para um vaso maior. Uhum. E aí eu fui aguando e ela foi crescendo. Chegou um momento que eu precisei colocar ela lá no local mesmo, no chão, lá na terra, onde ela ia realmente crescer e ficar do tamanho que eu queria. Então eu troquei essa planta de 3 lugares. Eu lembro que uma delas não tinha espaço mais e eu continuei deixando ela no potinho menor. Em 15 dias, mais ou menos, nós fomos olhar. A plantinha que eu deixei no vaso menor, ela estava do mesmo tamanho. Porém, as plantas que eu troquei de lugar e pus para o lugar ali onde eu queria que elas ficassem, elas estavam, no mínimo, 15 vezes maior. Nossa. Então, muitas vezes, nós nos limitamos, criamos raízes em um lugar e Deus quer nos levar para outro para crescermos, para desenvolvermos, para alcançarmos muito mais. Mas nós mesmos não deixamos Ele nos trocar de lugar. Então, nós precisamos ser fiel, sim, onde Deus nos colocou, mas estar aberta, porque Ele pode querer nos trocar de lugar para crescer, para desenvolver, sabe? E isso falou muito comigo, porque eu nunca tinha feito essa reflexão. Porém, né, quando eu fui analisar, isso fez todo sentido para que eu realizasse o meu propósito de vida, para que hoje eu pudesse falar, eu me sinto vivendo o meu propósito. Então, seja fiel onde Deus te colocou, mas esteja com o coração aberto, caso Deus queira te levar para um outro lugar, né? Porque a gente escuta a vida inteira, seja floresça onde Deus te plantou, floresça onde Deus te plantou, mas dependendo da situação, você não vai florescer, você vai continuar sem florescer, sem frutificar, porque você está fechada, porque você não quer ir para onde Deus está te mandando ir. Então, nós precisamos estar abertos a ir onde Deus quer nos levar. Porque o melhor lugar, Letícia, para a gente estar é onde Deus quer que nós estejamos. Sabe? Muitas coisas, muitas vezes a gente escuta assim, durante muitos anos a gente escutou lugar de mulher na cozinha, na beira do fogão, é assim, lugar de mulher aqui. Aí vem outras briga, não, de mulher trabalhando, conquistando. Eu falo assim, gente, o melhor lugar, o lugar da mulher é onde Deus quer que ela esteja. Sabe? Porque tem mulheres que não vão estar na cozinha, que vão estar com outras pessoas ajudando ela nessa parte e vão estar em outro lugar florescendo e frutificando, porque é onde Deus quer que ela esteja. Né? Então, nós precisamos o quê? É entender a voz de Deus. É entender, saber reconhecer. É Deus que está me mandando? Ou o meu coração está confundido? Porque o nosso coração é enganoso, né? Sentimentos, pensamentos, vontades, desejos. Isso às vezes nos engana. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Saber reconhecer a voz de Deus. Sabe? Porque uma coisa que nós temos dificuldade é essa, mas a palavra diz que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Então, se eu não estou reconhecendo a voz de Deus, o que eu preciso fazer é estar mais próximo, é estar com o ouvido mais atento para reconhecer, para saber identificar. O problema não é o pastor que está falando com uma voz disfarçada, não é isso, né? Não é isso. É eu que preciso buscar mais reconhecer o pastor, o nosso pastor, né? Jesus, o nosso bom pastor, ele não vai
imitar vozes para te confundir. Ele não vai camuflar sua voz para confundir, né? Não, ele vai falar com a sua voz poderosa. Nós precisamos buscar reconhecer a voz do nosso pastor. Não deixar os sentimentos, aí o nosso coração nos enganar, né? Turbilhão de pensamentos. Às vezes também a gente escuta vozes mentirosas do inimigo e acha que isso é que confunde, né? E como, Renata, como então que eu vou reconhecer a voz do pastor? É convivência. Não tem outro caminho, Letícia. Não tem outro caminho. Sabe qual que é o nosso? Eu estava até falando um pouco que esse mês de agosto nós falamos muito sobre a paternidade de Deus, sobre sermos filhas de Deus. Em última live nós estávamos falando sobre quando nós passamos por um problema, por uma dificuldade, a nossa tendência como ser humano de sobrevivência é nos afastar. Né? Doendo, eu me afasto. E aí, automaticamente, eu me afasto um pouco de Deus, eu estou meio fechada, eu me afasto das pessoas. Sabe, outro ponto que fez com que eu entendesse o propósito de vida, né? O meu propósito de vida foi o quê? Foi ao invés de me afastar nas dificuldades, pelo contrário, aí que eu me aproximava mais de Deus. Aí que eu ia mais, eu ficava mais atenta à direção que Deus estava me dando. Eu buscava mais, estar mais próxima de Deus, a buscar conselho. Eu e meu esposo, nós aprendemos isso. Nós precisamos ter mentores, conselheiros verdadeiros, que estão ali querendo nos aproximar de Deus, que também estão sensíveis à voz do pastor. Porque às vezes a gente pega mentores e conselheiros assim, aleatoriamente, mas não vemos como é esse mentor, ele cumpre os princípios que eu quero cumprir. Porque o mentor é isso, né, Letícia? O mentor é o quê? É uma experiência naquilo ali e vem, não é? Então, nós precisamos do nosso pastor. Ele não vai confundir a voz, ele não vai disfarçar a voz, ele não vai camuflar a voz. Deus, cabe a mim estar sensível, estar querendo ouvir, estar, né, atenta para reconhecer o que são barulhos, né, o que são emoções desequilibradas e o que realmente é a voz de Deus. É fácil? Eu sei que não é. Não é. Mas é vivendo que se aprende, é se esforçando, né? Não tem como a gente aprender isso só na teoria. Não tem. Não é verdade? Tem que... Gente, teve uma semana, logo a última semana de julho, os meus filhos foram passar férias da minha mãe. Gente do céu, que semana produtiva! Eu finalizei muitos cursos que já estava agarrado há muito tempo, e ouvi a palavra, e fiz um monte de coisa. E aí eu consegui fazer 7 dias de lives aqui, maravilhosas, assim, coisa que eu recebi do céu, sabe? Assim, tá? Gente, foi tremendo demais. Aí, beleza. Aí, quando foi agora... Vou fazer 5 dias de semana do meu aniversário e tal. E eu vou convidar pessoas e tal. Graças a Deus que eu convidei. Porque se eu tivesse que fazer as 5 sozinha, gente, foi uma semana daquelas. E aí, tudo bem. Por quê? Porque os meninos estavam em casa. E aí eu falei assim, mas é tão bom, né? Eu ganhei tantos seguidores, eu recebi um monte de direct, né? As pessoas, nossa, que legal. E aquilo tudo foi assim, enchendo meu coração e eu entendendo que aquilo era pra mim continuar. Continua, que o negócio tá legal. Quando foi hoje de manhã, tava lá, né, brincando com um joguinho lá no tablet, tudo. Aí ele colocou na câmera e falou assim, gente, eu vou fazer uma live. O meu papai tá trabalhando. A minha mãe também tá trabalhando tanto. Ela toda hora faz live, por isso que eu quero fazer live. Gente, a minha alerta acendeu. Do tipo, eu consegui na outra semana e foi muito bom, mas eu tava sem eles, né? Eu tava com aquele tempo disposto e disponível. Com eles, não é a mesma coisa. Eu não tenho tanto esse tempo e eles sentem também. Então, assim, eu levo, passeio, brinco, dou lanche... Eu faço aquilo tudo.
mas eles sentem também. Então, e para mim, assim, um dos meus termômetros é a minha família. Se eu começo a caminhar, sabe? E começa a balançar, não, opa. Né? Aí eu volto para trás e eu oro e falo, Senhor, se for mesmo, Senhor, abençoa o coração, abre o coração, né? Porque muitas vezes tem resistência também, né? Abre o coração. Mas se não abre o coração, tudo bem, eu vou entender que é para me esperar mais um pouco. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, porque senão a gente começa a fazer e atropelar e aquilo que poderia ser bênção acaba não sendo. Aqui, ó, tá fazendo barulho e tá atrapalhando lá a mamãe. Deixa a garrafinha assim pra não fazer barulho, ok? Voltou? Voltou. Gente, voltou? Conta aqui pra mim se a pastora voltou. Pastora, você voltou? 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 Pergunta pra ela. Tá ouvindo, pastora? Tá ouvindo, pastora? Voltou, pastora? Voltou, pastora! Ela ainda tá travada. Tá travada? Isso. Voltou? Sim. Voltou? Não. Não? Voltou não? Fala com ela. Tô te vendo, pastora. Fala pra mim ver se voltou. Voltou? Voltou? Não tô te ouvindo. Eu não tô ouvindo. Vai! Pastora! Ela tá sem fone, sem áudio lá. Será que é nosso aqui? Pessoal, estão me ouvindo? Coloca aqui pra mim se eu tá me ouvindo e se tá ouvindo ela. Eu tô vendo ela, mas eu não tô conseguindo ouvir. Parece... Ok. Ela vai sair e vai voltar de novo. Vamos chamar ela? Vou esperar ela. Nós vamos esperar ela. É mesmo. Ah, voltou. Voltei. Voltou. Voltou. E realmente, Letícia, eu não sei se o que você finalizou aí, né? Eu escutei a sua família seu termômetro, né? E realmente é mesmo. Igual essa semana que nós viajamos, né? Nós fomos resolver um problema. Nós fomos para Valadares. Essa semana, o que acontece? A minha filha falou assim, que bom que a gente viajou, vó, falou com a avó dela. Que bom que a gente viajou, porque assim o meu pai e a minha mãe não precisam trabalhar tanto, né? Aí eles conseguem descansar um pouco, porque meu pai e minha mãe trabalham demais. Então, realmente, eles são nosso termômetro, né? E a gente vai buscando o quê? Equilíbrio, né? Igual, tem vezes que você se esforça demais, aí tem vezes que a semana é o meu esposo que tá ali muito na ativa e aí eu vou tentando dar cobertura e a gente vai buscando esse equilíbrio, buscando dar atenção às crianças, buscando, né, não deixar a casa de perna pro ar e por aí vai. Mas é sempre buscando esse equilíbrio. Mas lembrando esses 3 pontos para realizar nosso propósito. Primeiro, nós precisamos ser fiel onde Deus nos colocar. Segundo, nós precisamos ter o coração aberto caso Ele queira nos levar para outro lugar. Né? E terceiro, né, nós precisamos buscar reconhecer a voz dele, a direção de Deus. Né? Porque muitas vezes a gente está ali aflito, querendo tomar uma decisão e o que acontece? É muitas vozes. Né? O mundo vem jogando tantas informações e a gente precisa saber identificar, né? Eu me lembro agora do profeta que estava na caverna e aí Deus falou, ó, levanta que eu vou falar contigo. E aí veio aquela ventania, aquela tempestade, mas não era Deus. Né? Veio ali o terremoto, veio aquela coisa e não era Deus. Mas na hora que veio aquela brisa suave, né? O profeta reconheceu que era Deus, se levantou e foi ouvir. Então nós precisamos saber reconhecer o que é voz de Deus e o que não é, né? E isso é com intimidade, é com convivência, é com aproximação,
né? As ovelhas escutam o pastor todos os dias ali cuidando delas. É por isso que elas reconhecem a voz de Deus. Por isso que elas reconhecem a voz do pastor, me desculpa. E assim é nós também. Se nós estamos diariamente buscando, né, ouvindo a voz de Deus, naquela convivência diária, nós vamos ter mais facilidade, porque Deus, ele fala de inúmeras formas, nós não podemos limitar isso, né? Deus fala de inúmeras formas, né? Usa inúmeras coisas para falar conosco, mas nós precisamos estar sensíveis. Não, realmente é Deus falando comigo. Não, isso aí não parece ser Deus. Eu vou orar e Deus vai me confirmar. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus e ter pessoas, sabe? Algo que eu tô falando muito ultimamente. Nós não fomos criados para estar sozinhos, Letícia. E muitas vezes a gente quer resolver tudo sozinho. Quer viver nosso propósito achando que é eu e ponto final. Né? E não, nós não fomos criados para ficar sozinhos. O meu propósito, ele sempre vai estar interligado com outras pessoas. Né? Se nós formos olhar José, que a gente deu o exemplo, estava interligado a outras pessoas. Ele foi fiel até o fim ali, né? Lá na cadeia, né? Ele estava lá no fundo. Tinha um lugar pior para ele ir, tinha coisa mais embaixo para ele. Não tinha mais, não. Já foi lá no mais baixo que ele podia ir, ele estava lá e ele foi fiel. E aí o que? O propósito de vida dele, a vida dele, o que estava acontecendo? Estava interligado ali aquele copeiro, né, com o padeiro realizando sonhos, interligado com o faraó. Então, assim, nosso propósito de vida não é nós e ponto final. Vai estar interligado com outras pessoas. E isso a gente precisa estar aberto também. Porque às vezes a gente, né, acaba se tornando um pouco egoísta, achando que é nós ponto final. E não. Né? Vai estar abençoando. E aí a gente começa a falar, né, das habilidades, dos talentos que Deus nos dá, que é os dons. Ele sempre vai ser para beneficiar, né? O outro beneficia a gente também, claro, mas sempre vai ser em benefício do outro também, né? Deus não vai nos dar um talento, uma habilidade para mim, pronto, falar assim, eu sei, eu posso. Não é assim, né? Tem um motivo, né? Deus, ele tem um propósito nisso. Você ter uma habilidade, você, né, ter um talento ali. Não é à toa que você tem. Por isso que nós precisamos sim ter essa aproximação de Deus. Se tá difícil, Letícia, se a gente está passando por um momento difícil, pode ter certeza que você vai sair desse momento totalmente treinada para o que você vai vir, para o que pode vir mais para frente. Né? Deus vai aproveitar todas as situações para nos treinar, para nos ajudar a melhorar essas habilidades. Isso. Né? E a gente precisa estar aberto a isso. Isso mesmo. Gente, uma das coisas que a pastora falou, assim, que pra mim que o Senhor teve que trabalhar no meu coração e tá trabalhando ainda, na hora que ela falou das plantinhas, ela pegou a semente e colocou num vasinho pequenininho. Por que ela não pegou a sementinha e tacou lá já no lugar que ia ficar? Se a gente parar pra gente pensar, a semente vai começar a nascer, a raiz dela não tem ainda, não é forte ainda o suficiente, não tá grossa ainda o suficiente, não consegue, né, puxar muitos nutrientes. Então ela precisa de um lugar, de um espaço, de um tempo. Ela precisa de ficar ali guardada naquele tempo. Crescer um pouquinho, aí que vai para o outro vaso, que depois vai para o lugar. E muitas vezes a gente não sabe esperar esse tempo. A gente pega, nossa, é isso que é para mim fazer? E vai lá e quer sair fazendo desinvestado. Gente, existe o como, existe o tempo, existe o modo de fazer. E eu vejo muita gente queimando a largada por causa disso. Nossa, é isso que eu tenho que fazer? E aí a gente quer sair para fazer, que a gente quer cumprir, a gente quer realizar. E isso é tudo muito bom, isso tudo é muito legal. Mas quais são os buracos que você está deixando para trás, né? E eu cheguei num momento da minha vida que eu estava assim. Eu estava lá realizando e aquela coisa toda. Gente, mas quando eu olhava para trás era um rastro de destruição. Que assim...
É vergonhoso de falar. Gente, era vergonhoso, né? Então, Deus quer sim que a gente cumpra os propósitos dele aqui na Terra. Deus quer sim que você seja essa mulher que realiza coisas, que tem um legado, que escreve história, que, né, que ajude outras pessoas, né, a se transformar, a servir pessoas. Deus quer isso tudo. A questão é, existe um meio, existe um modo de fazer, existe um tempo para isso. Se você seguir as etapas, gente, vai acontecer, você vai frutificar, o seu fruto vai ser gostoso, um monte de gente vai sentar debaixo da sua sombra e vai aproveitar. Agora, se a gente não souber esperar esse processo, gente, vai dar zica, vai dar problema. Então, fica como um alerta, né? Porque muitas vezes, olha pra você ver José. José já sabia o que ele ia fazer. Deus já tinha mostrado para ele ainda era uma criança. Olha o tanto de coisa que ele teve que passar para ser treinado, para depois cumprir aquilo. Então, existe esse processo. A gente lê na Bíblia, parece que Nossa vida é de processo. e amanhã. E não é. Tem esse tempo, né? Desculpa, Patrícia. Sim, a nossa vida ela é feita. Não, que é isso. A nossa vida ela é feita de processos. Não adianta. É processo desde quando a gente assim fala que tá grávida, é um processo para crescer, para desenvolver, é um processo para nascer, é um processo para, né? Tudo é processo. A nossa vida é feita de processo. E Deus nos ensinou isso lá no Jardim do Éden. Ele não pegou o homem e falou, haja o homem. Ele poderia ter feito isso. Né? Igual ele disse, haja luz. Que as flores cresçam, que as plantas cresçam. E aí cresceu. Né? Mas o homem, ele fez o quê? Ele formou, ou seja, foi um processo. Entendeu? Ele formou. Por exemplo, também, às vezes a gente acha que Deus vai fazer um milagre hoje, então sempre vai ser por milagre. Não, gente. Por exemplo, na criação, haja que as plantas cresçam, né? Mas nunca mais foi assim, Letícia. Como que as plantas cresceram depois? Teve que vir a semente, teve que vir todo o processo de novo. Sim. Entende? Então, nós precisamos aprender esses processos e aceitar passar pelos processos. Isso mesmo. Né? Porque se a gente quebra processos, a gente acaba quebrando princípios, porque a gente não desenvolveu algo que precisava ser desenvolvido. Né? E quando se fala em realização, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas quando se fala em realização... Como? 13 minutos. Ai, Jesus, vamos lá. Quando se fala em realização, a gente precisa ter em mente, assim, realização de propósito. Tem pessoas que Deus já revelou qual é o propósito de vida, e aí elas precisam ir se capacitando, elas precisam ir melhorando, né? Igual a pastora falou um dia desses aí, que precisa estudar, precisa ir, né, melhorando e aperfeiçoando essa habilidade. A gente precisa sim procurar isso, né? Igual, por exemplo, eu entendi que faz parte do meu propósito desenvolver pessoas. Ok, então vou achar que Deus vai colocar um milagre na minha mente e eu vou saber tudo. Não, eu também fui em busca. Eu fui em busca de conhecimento, de ferramentas, né, de entender como funciona a mente do ser humano. Então eu fui correndo atrás dessas habilidades quando eu descobri. Agora, tem pessoas, Letícia, que ainda não descobriram a sua prova, não sabem. E aí, o que fazer se eu nem sei qual é o meu propósito? Então, continua sendo esses mesmos passos. Seja fiel onde Deus te colocou. Quando Deus me levou para alguns lugares, eu não sabia qual é o meu propósito de vida, mas eu fui fiel ali, sabe? E eu estava aberta. Quando Deus mandava ir para outro lugar, eu ia, né? Tanto é que nós já mudamos inúmeras vezes. Eu falo que agora Deus precisa, eu peço, né, Senhor, dê a gente um pouco de calmaria por enquanto, porque nós precisamos, assim, ver o processo de crescimento do Gabriel, dos meus filhos. Por quê? O Gabriel, que é o mais velho, em 5 anos, ele mudou de escola 6 vezes. Nossa! Entende? Então, assim, para uma criança é muito. Então, eu falei assim, Senhor, uma calmaria, por enquanto, para poder a gente, né, digerir tudo isso aí. Então, nós precisamos ser fiel onde a gente está
tá aberto para onde Deus quer nos levar, né? E sempre buscar ouvir a voz dele. Porque um dia eu descobri qual era o meu propósito. Um dia tudo ficou claro na minha mente, sabe? Eu não precisei descobrir o meu propósito para começar a vivê-lo, porque eu segui esses passos. Então, uma dica que eu dou para quem ainda não descobriu e para quem já descobriu, os passos continuam sendo esses. Seja fiel onde você está, esteja aberto para onde Deus te levar e procure reconhecer a voz do pastor. Né? Esteja próxima também de pessoas que vão te ajudar nesses 3 pontos. Te ajudar a ser fiel onde você está, te ajudar a ter o coração aberto para as mudanças que podem vir e te ajudar também a reconhecer a voz do pastor. Então, eu acredito que quando a gente segue esses 3 passos, independente se eu sei qual é o meu propósito ou se eu não sei, tudo vai estar colaborando. Né? Se você segue esses passos, teve uma vez que quando eu entendi, né, realmente o meu propósito de vida, eu olhei para trás e falei assim, meu Deus, quando a gente realmente é fiel a Deus e realmente faz o que precisa ser feito, até quem tenta atrapalhar ajuda. Isso mesmo. É incrível. Porque, assim, inúmeras pessoas tentaram atrapalhar, e isso vai ser na vida de todo mundo, a gente não pode ser vítima disso, né? Mas, quando eu olhei para trás, eu falei assim, meu Deus, até quem tentou atrapalhar me ajudou a cumprir meu propósito. Entende? Então, quando a gente enxerga isso, quando a gente vive isso, nós começamos a observar que até as oposições, até os momentos difíceis e conturbados, vai nos preparar, vai nos ajudar a viver o nosso propósito. É isso mesmo. Então, que nós possamos, né, assim, o que eu quero muito que todas as mulheres, todas as pessoas entendam, é isso, que existem passos, independente se você já entende claramente seu propósito ou não, existem passos que, se você seguir, você estará realizando todos os dias o seu propósito. Você está cada dia mais à frente, né, dando um passo aí, subindo a escada do seu propósito, e vai chegar numa certa altura que você vai ver claramente tudo que aconteceu, tudo que você já realizou. Né? Então, eu deixo aí esses 3 passos, né? Na verdade, 4, porque eu acrescentei aí as pessoas, né? Que geralmente a gente fala aí de network, né? Esse tema aí que está muito atual, network, que nós precisamos ter também pessoas junto conosco. Não fomos feitos para ficar sozinhos. Não dá, gente. Precisa de ajuda? Pede ajuda, né? Tá difícil? Chama alguém para te ajudar. Se é o esposo, se é os filhos, se é um profissional, nós não precisamos carregar tudo sozinha. Isso mesmo. Chama pessoas para te ajudar, né? Não precisamos. Não é isso que Deus quer de nós, que façamos tudo sozinhos. Não. A única coisa na criação que Deus falou que não era bom era que a gente estivesse sozinho. Nós precisávamos ter gente conosco, né? Então, esses 4 passos ficam aí para todo mundo que quer realizar seu propósito, que quer realmente viver, mas não é lá na frente, é começar a viver agora. Isso mesmo. Né? Siga esses 4 passos e vai onde Deus te mandar ir. Tá tudo preparando, vai tudo colaborar, pode ter certeza. Isso mesmo. Deus é fiel. É verdade. Nossa, gente, eu amei tudo. Anotei aqui os 4 passos, mulheres também. Gente, tem dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar aqui que a pastora Renata responde para vocês. E uma coisa interessante que ela falou sobre as pessoas em volta, né? Eu sou muito acelerada, gente. Eu sou aquela do chicote e do cajado, assim, entendeu? Então, assim, pra mim é pra ontem, levanta aí, vambora, não dá tempo nem de chorar. E eu vi que eu precisava de pessoas para me parar, para me desacelerar, para me dar um freio. Gente, porque senão ia. E na hora que eu me dava conta, eu já tinha passado assim, uns 10 quarteirão, você entendeu? De onde que eu tinha que ir. E aí foi quando eu conheci a pastora Renata, né? E a gente se aproximou. Gente, é muito legal, porque eu mando áudio. Foi a primeira vez que você me chamou, né? A primeira vez que você me chamou, que a gente conversou, foi o primeiro direcionamento de Deus. A palavra para você agora, Letícia, é desacelerar. Gente, e assim, eu tô colhendo frutos desse desacelerar.
muito maior Que se bênção. eu tivesse continuado correndo do jeito que eu tava, né? Então, tem hora que a gente precisa de pessoas até diferentes, totalmente diferentes do lado da gente para entremear. E teve um dia que eu mandei um áudio para ela choramingando e reclamando e falando. Gente, ela respira fundo. Pronto, respira fundo, né? E pronto, e me deu uns passos assim simples. Eu falei, gente, é verdade. Eu, com aquela confusão toda mental que eu tava, eu não conseguia enxergar. Então a gente precisa do outro para dar aquela olhada. Opa, espera aí. Não é bem assim, não. Respira fundo aí. Então, se você precisa de alguém assim, gente do céu, agarra nessa mulher que vai dar certo, porque ela é esse tipo de pessoa. E eu queria muito te agradecer, viu? A nossa jornada, eu sei que só está começando, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Eu quero estar bem perto para me receber tudo para me ser a primeira que a minha vida. Vamos juntos, E eu queria caminhando juntos. que esse ano de 2020 tão desafiador para todas nós, né? Mas na minha vida ele foi melhor por sua causa. Viu? Ter você assim, Vou me fazer chorar. sabe, me orienta. Nossa, fez muita diferença. Eu consegui enxergar coisas que eu não estava enxergando, coisas que eu já tinha até desistido. Sabe aquele negócio que você desiste? Deixa assim mesmo. Esse negócio assim mesmo. Não vai... Gente do céu. E com você, né, eu consegui olhar com outros olhos. O Senhor te direcionou, que me direcionou. E eu sei que a gente ainda vai viver muitas coisas boas, muitos testemunhos bons para contar. Sim, vamos ter sim, em nome de Jesus. Retribuir na sua vida, na sua família, nos teus sonhos, assim, infinitamente mais. Amém, glória a Deus. Amém. Muito obrigada pelo convite, tá, Letícia? Deus abençoe. Amém. Eu fico muito feliz de estar junto com você, né? Tenho visto aí esse crescimento e uma coisa que nós até conversamos, né, no início do ano, um pouco, quando entrou essa pandemia, né? A gente falou assim, meu Deus, parou tudo. E algo que né, a gente conversando, e eu lembro que eu falei para você, Letícia, Deus não muda, a igreja precisa continuar viva e eficaz, a gente precisa continuar fazendo o que Deus quer que nós façamos. Então, independente das circunstâncias, né, Letícia? Eu lembro que depois que a gente conversou isso, olha, estava só no papel ainda, muita coisa que a gente chegou a realizar, né? A Letícia falou que participou da minha primeira turma de mentoria, estava no papel ainda quando nós conversamos e nós conseguimos realizar a mentoria. Eu consegui, a Letícia conseguiu e nós continuamos vivendo e fazendo tantas coisas que se fôssemos olhar as circunstâncias e o que o mundo falava era só para ficar em casa quieto e esperar tudo passar. E o quanto Deus tem feito, porque nós não paramos, porque nós continuamos sendo fiel, independente das circunstâncias, né? Isso mesmo, isso mesmo. E graças a Deus que eu encontrei você. Porque assim, eu cheguei num momento, gente, querer desistir. Sabe aquele negócio assim, para tudo que eu quero descer? Foi mais ou menos isso, né? Então, ter pessoas do seu lado para te ajudar na caminhada, gente, é muito importante. Nossa, é muito importante. Sim. Gente, vai cair aqui. Pastor, então, muito obrigada. Deus te abençoe tremendamente. Beijo, amém. Setembro tá chegando, depois a gente marca mais lives pra gente conversar, falar com esse povo aí. Mulheres, obrigada, viu, por essa semana maravilhosa. Meu aniversário foi diferente por causa de vocês. E eu queria agradecer a Deus por todos vocês. Beijo, pastor. Aqui, um cajado. Beijo, Deus. Aqui, colocou... Gente, isso aqui é muito verdade, ó. Uma com cajado e a outra soprando, é verdade. Ela é cheia de amor e carinho. Se você precisa de amor, se você tá assim naquele tempo, precisa de amor, vai com ela, gente. Não vem comigo, não, porque senão você vai levar lenhada. Vai com ela, que ela é com amor, com paciência, sabe? Nossa, eu vejo ela assim, eu lembro de João, sabe? Do discípulo de Jesus. Aquela carta maravilhosa de amor. Pois é. Aqui é Pedro, gente. Não vem, não. Tá precisando de amor? Vai com a pastora Renata, que você vai estar recebida. Ai, pastor, então beijo. Quer dar tchau? Dá tchau também. Tchau. Com Deus. Vou encerrar.